Olá, alunos! Neste vídeo veremos o terceiro exemplo, que é um exemplo novo que veremos desde o cálculo da geometria da sapata em planta até o detalhamento das armaduras. Sei que o foco do curso, seria o detalhamento, o dimensionamento de um galpão metálico até a sua fundação. Aqui seria um edifício residencial com 2 pavimentos, algo mais simples, onde eu preciso determinar as cargas em cada pilar para conseguir dimensionar a minha sapata. No galpão metálico, vocês conseguirão, através das cargas atuantes que vocês estudaram durante o curso, determinar também a carga que vai chegar na sua fundação. Então, para esse exemplo, seria o cálculo da sapata do pilar 5, esse pilar que está no centro aqui da minha edificação. Foi fornecido os dados que está sendo utilizado na obra, de 25 MPa, o aço, o cobrimento do concreto, as cargas que estarão atuando na edificação e a tensão admissível, além da dimensão desse pilar 5, que seria 30 por 30. Então, eu já tenho esses dados. O primeiro passo, eu teria que determinar as cargas dos pilares, que também já foi fornecido a carga aqui de cada pilar dessa edificação. Então, eu vou determinar a sapata para o pilar 5, que tem uma carga maior, já que é o pilar central, de 864,8 kN, ou seja, 86 toneladas, que a gente está mais acostumado no dia a dia. Parece que a gente tem mais noção quando a gente fala em tonelada, em quilo, do que quilonewton. Mas para efeitos acadêmicos, a gente sempre trabalha com essa unidade de sistema internacional. Então, como que eu vou começar a resolver o meu problema? Eu tenho que determinar a área, já que a tensão do solo já foi fornecida de 200. Então, a área da minha sapata que eu preciso é simplesmente a carga, né? Tensão é força sobre a área. Eu teria aqui a carga do meu pilar, 864 vezes 1,05, para majorar aqui devido ao peso próprio da sapata, e divido pela tensão admissível do solo de 200 kN por metro quadrado. Então, fazendo essa divisão, eu encontro a área que eu preciso para que a tensão transmitida dessa carga do pilar para o solo através da sapata seja de, no máximo, 200 kN. Então, eu teria que ter uma área de sapata de 4,54 metros quadrados. Então, para determinar o A e o B, que seria o lado da minha sapata, que é a geometria em planta, eu poderia utilizar aquela forma que vocês usaram no módulo anterior, uma equação de segundo grau. Só que aqui, como o pilar é quadrado, então o A e o B também teriam os mesmos valores. Então, é simplesmente eu determinar o A ou B aqui, apenas eu tirar a raiz desse valor. Então, tirando a raiz de 4,54, vai dar aproximadamente aí 2,15, que seria o lado da minha sapata. Então, eu poderia utilizar aquela equação do segundo grau também, só que eu chegaria nesse mesmo valor, já que o meu pilar é quadrado. Aquela equação é para você determinar que o A menos Azinho seja igual a B menos Bzinho. Então, como o A e o B, o Azinho e o Bzinho são iguais, o A e o B também serão iguais para esse exemplo, 2,15 metros. Em função da geometria em planta, eu consigo determinar a minha altura utilizando a fórmula da norma, A menos Azinho sobre 3, que vai ser igual a B menos Bzinho sobre 3, que vai dar 61,6 aqui em centímetros, e eu vou adotar um valor de 65 centímetros a altura dessa sapata. Já o H0, para determinar que esse ângulo da parte inclinada da minha sapata seja no máximo de 30, para não usar fórmula, eu preciso ter uma altura mínima de 12, então eu vou adotar o H0 aqui de 20 centímetros. Então, aqui eu determinei já toda a geometria. E aí, o próximo passo é a verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal. Para isso, preciso determinar o perímetro, já que o meu pilar é quadrado, 30 por 30, então o perímetro vai dar 1,2 metros, 1,20, que é o perímetro do meu pilar. O cálculo da tensão solicitante é simples, só multiplico a minha carga do pilar por 1,4 e divido pelo perímetro vezes a altura útil. Então, substituindo os valores, o perímetro eu acabei de determinar, minha altura útil, a sapata tinha 65, menos o cobrimento, menos 1 centímetro, daria 60 centímetros. Utilizando aqui em metros valores e a carga em quilonewtons, eu encontro uma tensão de 1.681,6 kN por metro quadrado. Essa é a tensão que está solicitando.
eu preciso comparar com a minha tensão resistente. A tensão resistente é em função do FCK, então eu calculo ΔV, que é 1 menos FCK dividido por 250, o FCK é 25, dividindo aqui, diminuindo de 1, eu encontro o valor de 0,9. A forma da resistente é bem simples, né? 0,27 vezes ΔV vezes FCD. Então, só prestar atenção na questão das unidades. Então, seria 0,27 vezes 0,9 vezes o FCK, que é 25. Esse é o característico. Para utilizar o FCD, que é de cálculo, dividido pelo coeficiente aqui de 1,4. Vezes 10 a terceira para passar de MPa para kN por metro quadrado. E aí eu comparo com a minha tensão solicitante. No caso aqui, a tensão resistente é muito maior do que a solicitante. Então, está atendendo nessa minha verificação com relação à ruptura do concreto. Passo por o cálculo das armaduras. Utilizando métodos Bielas e tirantes, eu tenho uma fórmula que seria o ND vezes o lado do pilar menos o lado da sapata menos o lado do pilar dividido por 8 vezes a altura útil vezes FYD. Então, substituindo os valores para o nosso exemplo, tanto em x quanto em y, A menos Azinho e B menos Bzinho, o valor é o mesmo, que é uma sapata quadrada e o pilar também. Então, substituindo aqui os valores e fazendo a transformação das unidades, o FYD é o FCK de 500 dividido por 1,15, multipliquei por 10 a terceira para passar para kN, e no final multipliquei tudo por 10 a quarta para passar de metros quadrados para centímetros quadrados. Então, o resultado da área de aço que eu preciso é de 11,3, tanto em x quanto em y. Verifico, com relação à armadura mínima, que é 0,1 vezes a altura útil, dá 6 centímetros por metro. Essa armadura que eu encontrei já seria a armadura total, distribuída na minha sapata. Então, para saber qual é a armadura total, a armadura mínima total, eu multiplico pela largura da sapata, que é 2,15. Então, 6 vezes 2,15 dá 12,9 centímetros quadrados, maior do que a armadura calculada. Então, vou precisar utilizar na minha sapata, no detalhamento, 12,9 centímetros quadrados. E aí, o próximo passo é escolher o diâmetro e a quantidade de barras para atender essa área calculada aqui, 12,9. Então, utilizando a tabela, entrando nessa faixa de 10 até 25 milímetros, eu olho a área de aço correspondente a cada diâmetro, divido essa área de aço pela quantidade que eu preciso, pela área de aço que eu preciso, e aí eu determino a quantidade. Então, para esse nosso exemplo, dividindo 0,785 por 12,9, eu vou encontrar aqui aproximadamente, arredondando para mais, 17 barras de 10, ou 11 barras de 12,5. E aí eu vou escolher, na hora do detalhamento de fazer o desenho, eu verifico se a distância entre uma barra e outra está entre 10 e 20 centímetros. Se não tiver, eu escolho uma outra opção para atender a esse espaçamento. Então, para o nosso caso aqui, vou escolher 17 barras de 10 milímetros e passo para o meu detalhamento. Então, no detalhamento da minha sapata, eu vou indicar 17 barras em uma direção e 17 barras na outra. O N1 e N2, os dois são diâmetros de 10, que é a mesma armadura. Coloco aqui o comprimento total, faço o desenho em planta e também os cortes, indicando aqui. Se eu verificar até no próprio desenho o espaçamento entre uma barra e outra, vai dar aproximadamente 12 centímetros. Então, esse espaçamento está entre 20 e 10, que é o que indicado por disposições construtivas. E no final, eu faço a minha tabela resumo. Então, tanto na posição 1 quanto 2, que seria o N1 e N2, eu tenho um diâmetro de 10 milímetros, quantidade de 17, o comprimento da minha barra é de 2,24. Multiplico 17 por 2,24, eu encontro o total de 33.808 centímetros. Somo os dois, divido por 100 para transformar para metro, então vou precisar, nessa minha sapata, uma quantidade de aço, né, uma barra de aço de 76 metros no total, diâmetro de 10. Multiplico pelo valor do peso por metro de uma barra de 10, eu vou encontrar o valor de 47 quilos, que é a quantidade de aço que eu preciso para executar a minha sapata. Então, esse foi o terceiro exemplo, que vai dar base para vocês resolverem a lista de exercício.
E teremos um último exemplo que seria uma sapata corrida. Bom estudo para todos. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço.